Vamos continuar aqui, então, a aula 6, parte 2. Vamos continuar aqui vendo mais alguns outros exemplos, né? Então, a gente estava vendo o grau do polinômio, a gente observa aqui, ó, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, aqui o x é elevado a zero. Então, o maior expoente para x aqui é o 3, então o grau desse polinômio é 3. Quando eu tenho, olha só, um p de x igual a um valor real qualquer sem estar associando um x, significa que eu estou escrevendo, na verdade, p de x é igual a 2 que multiplica x na zero. Então, o grau deste polinômio é zero. Por que eu posso escrever assim? Porque todo número elevado a zero vale 1. E 2 se leva para 1, 2 vezes 1 é 2. Então, o grau é zero. Quando eu tenho aqui, ó, que p de x é igual a zero, não se define o grau do polinômio, porque o meu coeficiente tem que ser um número real diferente de zero, tá? Valor numérico. Então, o valor numérico... Agora, se eu tiver uma situação dessa, desculpa, se eu tiver uma situação assim, p de x é igual a x ao quadrado mais 1, eu posso escrever esse p de x como sendo x ao quadrado mais 0 vezes x mais 1, né? É óbvio que aqui é 1, o expoente, mas aqui não se define grau, por uma questão de postulado, né? Ou seja, isto está posto que seja assim, porque senão nós não teríamos essa situação aqui também seria do grau 1. Então, quando ele é zero, não se define grau do polinômio, tá? Valor numérico. Bom, o valor numérico consiste em encontrar as imagens, né? Porque, na verdade, esse p de x aí, a gente podia também escrever como sendo f de x. Então, se eu tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 1, se eu quiser saber o valor numérico, ou seja, qual é o valor deste polinômio quando x é 2? Então, p de 2, fazendo as continhas, vai dar 13. E quando eu tenho fazendo todo o polinômio sendo igual a zero, o A, quando eu encontrar os valores de A, aqui, ó, serão as raízes ou zero deste polinômio. Então, no polinômio p de x, x ao quadrado menos 5x mais 6, por exemplo, aqui eu tenho uma função de segundo grau bem conhecida, né? Temos que o p de 2 vale zero, porque 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 vai dar zero. E 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6, faço essas continhas, também vai dar zero. Se p de 2 vale zero ou p de 3 é zero, então eu afirmo que 2 ou o 3, né, qualquer um dos dois ou os dois, é a raiz ou zero deste polinômio. Vamos lá. Quanto às raízes de um polinômio, é muito interessante aqui, ó. Aqui, peraí um pouquinho, deixa eu baixar, deixa eu aqui, agora sim. Então, quantas raízes do polinômio? Qualquer polinômio de grau ímpar com coeficientes reais tem pelo menos uma raiz real. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um polinômio de grau 3, que é ímpar, 3 é ímpar, né? Então, eu posso ter 3 raízes reais, uma raiz real e 2 complexas, mas pelo menos eu vou ter uma raiz real, tá? Então, o que eu quero dizer com isso também? É que
eu posso ter duas complexas e uma real. E às vezes tem alguns polinômios do segundo grau que nem raiz tem, né? Mas eu vou explicar. Aqui, ó, por exemplo, se eu tiver uma função de segundo grau, ela pode, aqui o y é zero, né? Então, vamos supor que aqui, assim, nesse pontinho, eu tenha x1 com zero. Logo, se x1 é a raiz dessa parábola, e x2 com zero, porque a raiz é onde corta o eixo do y. Então, eu posso ter também uma assim, ó, que não passa no eixo do x, que passa no eixo do x. A raiz passa pelo eixo do x, intercepta o eixo do x. Eu posso ter uma situação dessa de parábola, que não tem raiz real nenhuma, né? Ou eu posso ter uma assim, que é tangente a x, que aqui a gente diz que x1 é igual a x2, ou x' é igual a x duas linhas. Tem apenas uma raiz real, né? A gente já tinha visto isso quando se estudou a função do segundo grau. Então, quanto às raízes de um polinômio, se eu tiver um polinômio de grau ímpar, eu tenho pelo menos, o que é pelo menos? No mínimo, eu tenho no mínimo uma raiz real. E qualquer número real não negativo tem alguma raiz quadrada. É verdade, porque agora eu estou dentro dos complexos. Antes, se eu tivesse uma situação dessa assim, ó, que a raiz quadrada é menos 4, isso aqui simplesmente não existe no universo dos números reais. Entretanto, se eu tiver isso assim, nos números complexos vai existir também. E o resultado disso é mais ou menos i, é ou não é? Isso já tinha dado, a gente já tinha conversado sobre isso na nossa aula 5. Então, vamos lá. O grau de um polinômio indica também o número máximo de raízes deste polinômio. Se, por exemplo, temos um polinômio de segundo grau, implica ele ter no máximo duas raízes. É verdade, ó. A gente fez o desenhinho, aqui é um polinômio de grau 2, que não tem nenhuma raiz. Este é um polinômio de grau 2, que tem apenas uma raiz, ou ambas são iguais, porque é tangente ao eixo do x. E aqui é também um polinômio de grau 2, que tem duas raízes, ó, porque intercepta o eixo y em 2 pontos, o eixo x, Doris, o eixo x. Vamos de novo. Aqui, ó, eu tenho esse polinômio de grau 2 que intercepta em 2 pontos distintos do eixo x. E quando intercepta no eixo x, o nosso y vale 0. Por isso que esse x1 é raiz e esse x2 também é raiz, tá? Bom, e daí eu vou deixar o teorema fundamental do cálculo para outra aula. Então, essa aqui é a aula 6, parte 2.